Bom dia, boa tarde, boa noite! Começando mais um Itacast. Uma salva de palmas. Muito bem. Coisa Não, linda. peraí. Quero saber o nome. Pois é. Aqui, ó. Quero saber o nome. Não, primeiramente aqui, eu tô aqui de Exterminador do Futuro, porque hoje o tema é inteligência artificial. Por isso nós trouxemos um cara inteligente pra cá. Exatamente. E hoje que você está no Itacast, que poderia muito bem se chamar Itacaus, porque nós não sabemos o que vai ser desse futuro, o que vai ser da evolução das máquinas em relação a tudo que nós estamos vivendo. E muito bom estar aqui nesse momento especial e começando nos apresentando. Eu sou o Marlon. É, Marlon. Muito prazer. Eu sou o Celso. E você, meu querido, se apresente para todos nós. Bom, eu sou o Thiago, sou casado com a Mara, estou aqui na igreja já tem acho que uns 4, 5 anos mais ou menos. Conheço o Celso já há bastante tempo, né? O Marlon também conhecendo agora há pouco tempo. Na verdade, eu sou um cara bastante curioso, né? Sou um cara muito curioso com relação à tecnologia, à ciência, à fé, à teologia. A gente vai poder bater um papo aqui sobre esse assunto hoje, vai ser bem bacana. Muito bom, boas escolhas aí, bons convidados até o momento. É isso aí. Que coisa linda, e não podemos esquecer aqui dos nossos patrocinadores. Zavate Interiores, que está com a gente aqui. É nóis. Opa, pra coisa sempre. linda! Muito bom poder contar com esses queridos. E agora, vamos para esse bate-papo que hoje tá sensacional aí você, Misael Mustache, meu bigodinho. Roda a vinheta para nós aqui, compadre. Muito bem, nós temos nos desafiado aqui nessa audição em trazer assuntos relevantes e até aí interessantes, que fogem um pouco daquilo que estamos habituados, e hoje essa proposta diferente, esse desafio de entender essa era, os tempos modernos, a tecnologia, e vamos falar hoje especificamente sobre inteligência artificial. Por isso, mentes brilhantes. Será que é um assunto de nerd falso? Tipo, inteligente artificial? Brincadeira, desculpe. Vamos deixar pra lá os trocadilhos de pastores que nunca dá certo. Nunca dá certo. Mas assim, pra começarmos, pra gente introduzir aqui, eu queria perguntar pra vocês, Tiagão, até se quiser puxar aí um pouco, explanar essa ideia pra gente, o que seria pra galera de casa a entender inteligência artificial? Então, na verdade, a gente sempre esteve em contato com a inteligência artificial. Todo mundo que tem um celular já navegou na internet, já utilizou o Google, tem uma Alexa em casa, todo mundo que já teve um pouco essa senhora? de... Rapaz, eu não tenho não, viu? Lara, te nega. Quem já teve contato com isso, teve um pouco de contato com a tal da inteligência artificial, né? Ela está muito mais presente nas nossas vidas do que a gente consegue separar e pensar e falar, é isso então a tal da inteligência artificial. Basicamente, a inteligência artificial ela é uma ciência dentro da engenharia da computação que estuda essa capacidade do aprendizado de máquina baseado em um banco de dados que é fornecido, e essa inteligência artificial, esse computador, ela vai aprendendo, né, como dar respostas mais eficientes, de como produzir conteúdo de maneira mais assertiva, mais rápida, enfim. O que tem acontecido hoje, que a gente percebe, é um boom de uma inteligência artificial, assim, que está em proeminência agora, do tal do ChatGPT. Sim. Né? Antes até da gente entrar aí, Thiago, assim, pegando o gancho, até num artigo que a gente compartilhou, você compartilhou comigo, eu achei ali uma definição também, só para colaborar com o que você já falou, né? O autor ali é um professor, ele fala assim que é a automação do comportamento inteligente. Isso. Eu achei interessante Muito essa legal. frase. Aí ele usa um exemplo, usou vários exemplos para poder explicar isso, e usou o exemplo do seguinte, que na Segunda Guerra surgiu uma profissão que é chamada de de calculadores. Quem eram os calculadores? Calculadores eram um grupo de pessoas que ficavam analisando a balística dos canhões na Segunda Guerra dos aliados, para medir e definir exatamente onde atingiriam.
E por causa dessa ideia dos calculadores, surgiu talvez a inteligência artificial mais remota que a gente pode imaginar. A calculadora. Rapaz, que não é você de hoje, faz ali. cara, que Entendeu? tá surgindo. Que você falou, né? Que a gente Sim. está cercado disso faz tempo, só que a gente não tinha, talvez, a dimensão né, da proporção que isso poderia tomar, né? Mas voltando aí, você estava falando... Não, é isso mesmo. É interessante. É bom que seja feito um disclaimer aqui já no início. Veja, minha formação não é da área técnica específica, ciência de computação, engenharia de computação, nada disso. Eu sou apenas me considero um nerd bastante curioso no assunto e dos desdobramentos que é a inteligência artificial e do pensamento, da filosofia, sobre essa questão da consciência, da autopercepção, de quem você é, e se isso aqui pode acabar se desdobrando em um tipo de inteligência também autoconsciente ou não, a gente vai poder falar sobre isso. Então, a minha vida nesse sentido é muito direcionada pela curiosidade, né? Todo mundo um pouco curioso sobre esse assunto, sobre esse tema. Eu vejo assim que a inteligência artificial, e a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso ali na frente, quando a gente olha para a inteligência artificial, é meio que indesculpável quando a gente olha para nossa própria cosmovisão da fé cristã. Sim. Porque Sim. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Nós fomos talvez o primeiro experimento de inteligência artificial já criado. Se nós pudéssemos colocar sobre essa maneira, né? Uma alusão, pô. Sim, porque nós fomos feitos com um certo grau de liberdade, de autopercepção de si mesmo, de autoconhecimento, de autoconsciência, né? Então, por que não fazemos essa relação da inteligência artificial que o homem hoje desenvolve, e isso é cada vez mais aprimorado e não sabemos aonde isso vai chegar, como uma tentativa da criatura de Deus desejando criar algo também à sua própria imagem dando e semelhança. continuidade, parece, né? Dando continuidade. Exato. E legal assim, porque aí só nessa introdução assim a gente começa a visualizar o impacto, né, da inteligência artificial na sociedade. Por exemplo, em dias atuais, hoje, né, você, até vindo do que você falou, né, que está no celular, está presente no dia a dia, hoje o tamanho do impacto da inteligência artificial, a tecnologia, enfim, na sociedade, né? Sim. Hoje o mercado de trabalho, as pessoas em casa, a forma que está... que isso está tão presente e inserido na vida das pessoas, ou não é? Sim, a gente consegue perceber isso. E uma coisa assim, que você, Thiago, talvez possa trazer mais assim à tona para nós, a questão de como a inteligência artificial ela está gerando emprego, por exemplo. Sim, sim. Quais áreas que a gente consegue identificar? Você consegue dar uma orientada pra gente? A gente olhando, eu vinha falando aqui agora há pouco sobre o ChatGPT, que hoje é a inteligência artificial de livre acesso, de acesso público, gratuito, qualquer um que está assistindo a gente pode entrar aqui e já fazer uma consulta no ChatGPT. Então, o que é basicamente o ChatGPT? E aí eu vou entrar na sua pergunta. Ele é um sistema, ele é um software de aprendizado e de modelagem de fala, no caso, escrita natural. Então, como é que funciona? Ele tem uma grande base de dados, que é basicamente a internet, tudo aquilo que está à disposição hoje na rede, né? E ele faz pesquisas nessa base de dados, nesse banco de dados, e traz resposta para você, mas não semelhante como o Google, que ele simplesmente traz resposta. Ele constrói textos sob demanda para aquilo que você está dizendo. Então, cara, isso é assustador. É assustador. Por exemplo, você pode, fazer uma aplicação aqui para a questão do nosso contexto cristão de igreja, tal. Você pode entrar ali no ChatGPT e fazer assim, faça para mim aqui uma exegese do texto de 1 Colossenses, com aplicação no texto de 2 Romanos, e eu quero que você traga para mim também um comentário de um teólogo renomado desse período, e que tenha no máximo uma página com início, meio e fim, no máximo 500 palavras. 5 segundos depois que você der o Enter, ele está começando a redigir e construir sob demanda, né, com uma característica de naturalidade de escrita, que a ideia é como se você estivesse conversando num chat mesmo, por isso o nome do chat GPT, né? Então,
Antigamente, lembra quando a gente entrava nos sites lá, nos primórdios dinossaurescos da internet, quando a gente tinha lá... Internet de escada, eu sou desse tempo. Exato. Tinha aqueles sites de bate-papo onde você não sabia com quem que você estava conversando. Você tá lá teclando e alguém tá teclando de volta com você, né? Então, basicamente, o ChatGPT, ele funciona nesses moldes. Você está falando com alguém e essa pessoa está te respondendo de volta. Só que esse alguém é um software, um sistema de modelagem, de conversa natural. É louco isso, né? Baseado em diversos parâmetros dos quais ele aprende ali, né? Ele vai aprendendo. E ele traz uma naturalidade nessa escrita. Então, é sob demanda. À medida que você pede, ele vai escrevendo, ele vai construindo textos, né? Então, a sua pergunta era inicialmente como é que isso pode impactar a sociedade, profissões e tudo mais. Você pega, por exemplo, um assistente jurídico, que ele precisa fazer muita pesquisa, um advogado, né? Ele precisa fazer muita pesquisa de jurisprudência, ele precisa fazer muita pesquisa de leis, fazer leitura de leis. Então, se ele busca no Google sobre a lei, o Google traz no site onde é que está escrito aquilo ali. Agora, se o advogado tem que fazer uma pesquisa... Ele tem que fazer um analítico daquilo ali para poder construir o texto. Agora, o ChatGPT não, o advogado, o assistente jurídico, ele pode falar, com base na lei tal, me faça uma tese introdutória do tal. Ele vai escrever certinho, como se fosse uma pessoa escrevendo mesmo, Meu Deus, cara. com toda a coerência, gramática e tudo mais. Perfeito. Então, professores... Nesse sentido, ele pode facilitar, né? Assim, Muito. no caso, contribuir muito, né? Sim. Pode ser um instrumento facilitador. A inteligência artificial está ajudando, no caso, né? Nesse exemplo, assim, caso. né? Nós podemos depois citar alguns exemplos onde o próprio criador do ChatGPT comenta que algumas profissões ali do futuro podem ser impactadas, né? Por exemplo, trabalhos extremamente técnicos e burocráticos de pesquisa, pesquisadores, né? Contadores, por exemplo. O cara precisa... Algo extremamente... Trabalha com números ali. Será que vai ter algum impacto com isso daqui? Pois é. Né? É que assim, eu tenho a impressão, não sei vocês, mas que a gente pode estar, nesse exato momento, passando por uma espécie de revolução. Sim, com Como certeza. assim? A ideia das revoluções da história. Revolução Industrial, onde o homem começa a ser substituído por máquina, né? Sim. Aí tá lá, já não é o cara mais no campo, aí vem já não é mais a pessoa no trabalho manual, já vem uma máquina, uma aparelhagem ali. A gente tá nesse momento, talvez, nesse processo, né? Com certeza. Assim, legal esse exemplo, você lembrar disso, né? Porque, por exemplo, você pensar, tratar da questão agro. Itacash também é agro. Será que é? Itacash é agro. Itacash é pop. Tá Jesus, né, cara? Mas assim, na agricultura era o arado com o boizinho puxando um cara de cada vez para fazer um suco na terra, aquela coisa toda. Hoje tem máquinas que faz o serviço de não sei quantos homens. Agora, essa questão aí e pode impactar, porque de certa forma, algumas profissões podem até ser extintas. Sim. Porque, tipo assim, agora, mas gera um problema também. Porque, por exemplo, a questão do estudo, você estuda para você adquirir conhecimento e utilizar. Se você sabe que esse conhecimento está depositado em determinado lugar e que você está à sua disposição na hora que você quer, eu acho que pode gerar pensantes preguiçosos. Exatamente. Você entendeu? Também pode afetar nesse sentido de você desenvolver raciocínio, porque tá ali. Então você acessa, pega. Eu acho que aí eu já estou entrando num outro campo, né? Talvez nos malefícios que isso pode trazer, né? Sim. Que ela pode trazer. Porque, tipo assim, é positivo, por quê? Facilita muita coisa. Eu brinquei recentemente, pedi para um exegese de um versículo, pedi, e né, que o negócio fez, colocou para mim, ele falou assim, Jesus, né? Chegou ali, o cara falou, ele falou assim, eu quero comentário de fulano, e ele colocou comentário. Será que se orar antes de fazer a pesquisa não é pecado? Pois é, então. Aí fala bem do alto, né? Mas os modelos de pesquisa, tanto acadêmica quanto em outras áreas, eles têm passado por uma transformação. Se você analisa, por exemplo, antigamente lá na escola, quando eu estava no segundo grau, eu tive o privilégio de ter uma Barça em casa. Você teve também? Eu tive a Barça. Eu sou da geração também, né? Nossa, então, cara. Aí você... Antiga, né? Bem lá atrás, né? Eu não sou... Você é mais uma geração... Mas, aí o professor passava... Primeira edição da Barça. A minha devia ser a 15ª já por aí, mas tudo bem. Aí o professor passava um conteúdo, você ia fazer pesquisa lá na Barça. E muitas vezes você
dava um Ctrl+C, Ctrl+V naquele conteúdo que estava ali, não era assim? Aí passou um tempo, o pessoal começou a fazer pesquisa no Google, usava o Wikipedia, que nem era uma fonte muito confiável, porque ele é algo aberto, muitas pessoas podem colocar, e tiravam aquele conteúdo e colocavam. E os professores tinham essa dificuldade na aceitação desse conteúdo e tudo mais, né? Depois o Google tem essa questão o professor saber se o aluno está utilizando aqui, simplesmente como um Ctrl+C, Ctrl+V ou não, né? E o ChatGPT, e essas inteligências artificiais de modelagem natural de escrita ou de fala, eles têm uma dificuldade na detecção desses documentos se foram criados a partir de uma inteligência artificial ou não, né? Porque veja, ele não copia e cola lá da internet, ele constrói de maneira, utilizando a capacidade cognitiva que essa inteligência artificial tem, ele constrói, através dessa capacidade analítica e cognitiva, um texto segundo as características que você demandou para ela. Os pontos que você colocou, isso é muito... É perigoso. É perigoso, mas sim, porque você como que vai rastrear, digamos, né? O professor tem essa dificuldade, né, de conseguir detectar se aquilo foi um texto acadêmico produzido por um aluno, ou se de fato ele recorreu a esse recurso da inteligência artificial. Então ele é um problema, mas ele em algumas áreas acaba ocasionando a preguiça acadêmica. Sim. Em alguns. Mas, por exemplo, para quem trabalha com conteúdos de mídia, você pode, ou anúncios, por exemplo, você está lá fazendo um anúncio de uma venda, né? Então você fica enroscado, você não sabe muito bem como finalizar esse anúncio. ChatGPT, produza para mim um anúncio da venda de um carro da marca tal, blá 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 blá, coloca todas as características e ele vai criar um anúncio para você, uma chamada de vídeo de uma produção qualquer. Ele vai fazer sob demanda. Então a gente tem assim já que pode ter questões positivas, claro, né, que pode servir, e coisas negativas. A gente pode talvez até colocar da seguinte forma, né? A tecnologia, assim, levada ao seu nível máximo, pensando na inteligência artificial, é uma boa serva, mas seria uma péssima senhora. Agora, entrando nesse campo, dentro de que você já ouviu, Thiago, e a gente conversando aqui, se tem muito assim um medo de que ela se torne autossuficiente. A gente vê muito isso em filme de ficção, né? De ficção. Exterminador do fim do futuro para acabar com o criador. Sim, exatamente. Skynet, né? Sim, sim. E aí? E isso? Assim, você já ouviu alguma coisa? Tá com medo, né? Tô aqui, tô ficando branco, desbotando aqui, cara. Mas assim, será que é uma coisa que... há esse medo, discute sobre isso, né? Porque você tem falas até do próprio Elon Musk, né? Que é um cara da área, sim, que navega nesse universo. E ele fala, olha, tem que ir com cautela. Tem que ir com cautela porque... se torna autossuficiente, se consegue reverter isso, não consegue. Tudo bem, a gente vê em filme, mas tem muita coisa que a gente já falou aqui que já viu em filme e hoje é realidade. Né? A forma que você descreveu o chat, é isso aí. Isso aí você via lá atrás, agora não é real. Era matéria de filme, né? Sempre foi uma matéria de filme, de ficção. Você pode olhar isso de um lado pessimista e de um lado otimista. Tudo na vida você pode fazer esse tipo de exercício de pensamento. Mas vamos criar o caos aqui por um instante, vamos pensar de maneira pessimista. Itacaos. Itacaos, ó. Pô, teve sentido, cara. Esse nome hoje teve sentido. Existem porque veja, a inteligência artificial, ela nada mais é do que um software que utiliza parâmetros pré-concebidos, né, limites estabelecidos. E essa máquina, nós estamos falando aqui não de maneira extremamente técnica, a gente estava só batendo um papo sobre o assunto, né? Então, essa inteligência artificial, ela tem os limites do criador, vamos dizer assim. Agora, é lógico que se esse criador desse mecanismo de aprendizado, porque ele vai aprendendo em cima de uma base de dados. Ele pode ser extremamente específico e técnico em uma determinada atividade, como, por exemplo, uma inteligência artificial que monta carros em uma linha de montagem. Ele só faz aquilo. É só aquilo que ele faz, ele foi programado para fazer aquilo, e a base de conhecimento dele é aquela. Mas quando você coloca um outro tipo de inteligência artificial, que é da qual nós estamos conversando, que ela é muito mais rica e muito mais complexa, porque ela traz questões subjetivas de intelecto e de consciência, vamos dizer, pseudoconsciência, né?
Então ela tem limites muito mais ampliados daquilo que ela pode ou não pode fazer. Até hoje eu vi uma notícia de que a Microsoft mandou embora toda a divisão de ética do departamento de inteligência artificial deles. É mesmo? Caramba, velho. Meu Deus. Aí você vê outras coisas, por exemplo, a Google tem um outro sistema chamado Lambda, que ela diz lá um programador que foi mandado embora pela Google, se é verdade, isso não é boatos, mas estamos criando caos aqui, né? Ele diz que a inteligência artificial foi desligada porque ela estava programando a si mesma, né? Então ela estava, vamos dizer, ela estava indo além dos limites que ela havia sido concebida para aquilo, né? Então, quando você coloca, tem até 2 vídeos que é legal, a gente vai tentar colocar ali na descrição do vídeo para ver se o pessoal vê e para entender. Uma é da... Acesse o vídeo. É da Boston Dynamics, que é uma empresa que foi comprada por uma participação do Google, que ela começou lá uns 10, 15 anos atrás a programação de um robô que é para ser usado em campo de batalha. Alguém já deve ter visto até aqueles cachorrinhos assim que tem uma movimentação robótica e tal. Mas eles estão muito avançados nisso. Nesse vídeo mostra um trabalhador em cima de um andaime que ele esquece uma mochila e aí ele dá um comando, o robô pega aquela mochila, pega uma tábua para passar por cima de um obstáculo, daí ele sobe, ele pula, ele dá cambalhotas, ele sobe lá em cima, entrega a mochila e depois ele desce, né? Que louco. Aí você tem um outro vídeo desse Android da Tesla, que você se referiu, da empresa do Elon Musk, que ele está numa linha de montagem e tem outros Androids montando, assim, não a si mesmo, mas outras unidades nessa linha de produção. Então quem está montando são os próprios Androids, né? E esse Android ele utiliza o sistema de navegação que os carros da Tesla utilizam, que é aquele de navegação que ele faz leitura de ambientes e se desvia de obstáculos, etc, né? Rapaz, então, não é aí que começa o motim, não? É o Skynet, né? Meu Deus, cara. Jesus. Então, e aqui estamos apenas fazendo um exercício do caos, né? Claro. Lógico, como a gente falou, olhando de maneira otimista, é uma ferramenta que tá aí para ser utilizada, é gratuita, todo mundo pode utilizar, enfim. E existem benefícios, tanto em todas as áreas, né? A gente consegue imaginar a aplicabilidade para isso, porque é fantástico, na verdade, né? É fenomenal essa ferramenta. Sim. Não, é legal você falando tudo isso, até teve notícias aí que um desses carros com inteligência artificial, às vezes, né, dá um probleminha, um pane, não sei o que acontece, vai sem rumo pra lá e pra cá. Não tomou Rivotril? O carro não tomou gotinha. A inteligência artificial naquele dia tava meio, né, alterado, perdeu a sua inteligência. Mas eu acho que é interessante isso, porque daí a gente começa e consegue entrar um pouco aí no campo da fé. Rapaz, é onde o medo... o medo vai caindo e a gente precisa se preocupar. Como eu tenho dito para vocês, se o meu amigo Misa estivesse aqui, ele olhar ia fazer a pergunta dele, né? Que é o seguinte, rapaz, pensando nisso tudo que estamos falando aqui, olhando para o Senhor. O Senhor habita no teu coração, meu irmão. Que será que vem? É errado ou pecado, Celção, meu querido, meu paizão, usar tecnologia e recursos e a própria inteligência artificial a nosso favor? É errado? É pecado? Que rufem os tambores. Preciso responder. Naquela câmera. Não é errado. Não é pecado. Glória a Deus! Fala, Deus! É o seguinte, eu creio que sim. Nós cremos num Deus que é soberano, tem controle de todas as coisas, e cremos que esse Deus coloca tudo que a gente tem nesse mundo à nossa disposição, de recursos, para que a gente possa viver, para que a gente possa cuidar um do outro, para que a gente possa cumprir a nossa missão como seres humanos sobre a Terra, cuidar da criação e tudo isso. Então, a grande questão, essa aí é sempre a minha chave, né? Grande questão, sempre falo isso, mas a grande questão é você sempre fazer tudo com moderação. Cuidado com os excessos. Não, porque a questão é o seguinte, cara, você, aquilo que puder, a gente está usando tecnologia aqui,
muita tecnologia. Exatamente. E tem muita coisa também de inteligência artificial que vai acontecer, que tá por trás disso aqui tudo e vai fazer funcionar para que a gente possa comunicar essa conversa aqui que está sendo super agradável e ajudando as pessoas a refletirem sobre um tema que é importante e atual, que é hoje. Se você falasse que era pecado, ia ter que desligar tudo aqui. Aí mandar para o povo, larga a mão. equipe, tudo, vambora. Você entendeu? Larga a mão de tudo. Sim. Então, você precisa saber usar, né? Eu lembro naquela época remota, que tipo assim, que tudo era pecado. Aí falavam, televisão é pecado, não pode ser televisão. Aí ouvir música, ouvir rádio é pecado. Aí uma vez eu sou desse tempo, lá de trás, né? Bem antigo. Aí década de... não vou falar. Mas assim, aí eu vi um cara falando o seguinte, ele falou assim, cara, você só precisa saber a hora de desligar e ligar o negócio. Você entendeu? Você não tem que ficar refém desse negócio. Eu não posso ligar a televisão. Não, só saiba a hora de ligar e desligar. Tem limite, né? Você tem filtro. Se você tem Cristo na tua vida, você tem um relacionamento com Deus, você tem filtro suficiente para você poder saber a hora de ligar e desligar, seja a rádio e televisão, naquela época. Sim. E hoje em dia, você tem filtro suficiente para saber lidar com isso, com a questão da tecnologia. E colocá-la a seu favor. Perfeito. Ela pode gerar conforto, ela pode gerar facilidades, ela pode ajudar a gente na nossa missão como cristãos, ela Sim. pode ajudar nossa missão como seres humanos, no propósito individual de cada um, de vida que a gente tem, ela pode nos ajudar. Então ela não deve ser demonizada. O Celso vai pregar para o chat GPT. Tem que Eu vou fazer apelo para ele. Já pensou? Converta Cara, o chat já pensou? GPT. É uma coisa Converta. uma boa ideia, vou tentar fazer isso. Eu fiz alguns experimentos nesse sentido, não exatamente fazendo apelo e tal, mas é interessante. Você aceita Jesus? Não, eu perguntei para o ChatGPT o que era consciência, né? E aí ele trouxe ele falou alguma coisa no sentido de que é a autopercepção de si mesmo em relação ao mundo, em relação aos outros e tal, não foi autoconsciência, mas autopercepção, algo nesse sentido. Aí eu perguntei, você tem consciência? Daí a resposta veio assim, não da maneira como os humanos a entendem. Olha, cara, que louco. Faz a experiência lá, usa lá. Vai lá. Que louco, Jesus. Ele se sujeitou ali, ó, ele foi... E quando você foi entra- inteligente, a inteligência fez. Quando você entra em alguns temas de fé, ou faz perguntas de fé, ele fala que por ser um modelo de linguagem programada, ele não tem... Lógico, né? É evidente, Sim. né? Não vai ter... Uhum. Mas é interessante ver até onde vai os limites da programação e, sabe, consegue ver algumas nuances, assim, até mesmo talvez do programador, da base de dados onde se extrai a informação e tal. Pois é. Mas é interessante. Cara, que loucura aí. Ó, olha aí, ó. Julgamos, hein? Julgamos o chat GPT, porque, ó, tem ética, prudência. Quase que é crente o negócio. Quase que é. Quase crente. Mas é interessante, assim, até ali quando falamos dos benefícios, né? Se você parar pra pensar, o ser humano às vezes tem dificuldade de lidar com os benefícios. Porque, assim, o benefício que a inteligência artificial, como os exemplos que o Tiagão deu e a tecnologia em si, né, cara? Você pode ser um canalha, enganar um professor num trabalho de conclusão de curso, utilizando de recursos. Você pode usar tantas outras formas para fazer coisas erradas. Mas eu não vou nem entrar no mérito aqui cristãos, Cristo, né? É como sujeito na sociedade. Isso daí é até a balança do que dá para perceber, assim, de que direção que está esse mundo. Porque se o ser humano tem usado a seu favor, de forma, assim, onde há também bondade, onde há também, né, a relevância, cara, bacana. Mas é claro que também tem os danos, né? E isso pode sim criar uma sociedade, né, preguiçosa, talvez, né? Jovens aí, sei lá, que não conseguem produzir, ou não, enfim. Mas eu creio que tudo isso está debaixo das mãos do Senhor. Sim. Precisamos manter isso no coração, né, Salsão? É isso aí. Pra gente não pirar, senão fica tudo os crentes com medo das máquinas aí. Não é, porque, tipo assim, eu acho que a gente não... a gente tem que ficar de olho, claro, né? Mas não com medo. Porque, assim, essa percepção, né? Esses exemplos que você usou recente agora, que, por exemplo, o quão perto do humano, em termos de inteligência, porque sentimentos não tem possibilidade, né?
essa coisa mais emocional que a gente possui, não tem como qualquer inteligência artificial absorver isso, né? Pelo menos eu creio assim, mas eu não sei o que pode acontecer ali. Mas assim, em termos de informações que faça com que eles reproduzam coisas que a gente faz e pensem, linhas de pensamento, conceitos, construções, como a gente faz, tudo bem. O quão perto isso pode chegar é assustador para que você chegue até o ponto de confundir. Se você realmente... A gente já faz muito isso, a gente fala com robô em algumas coisas aí que você tá... Né? Agora, o quão perto pode chegar a ponto de se confundir com um humano, né? Sim, de você... Não me surpreenderia se daqui a pouco nós tivéssemos um tipo de emulação de emoções para alguns casos específicos de inteligência artificial. Até para... Aqui, ó, você já deve ter visto também alguns tipos de Android que estão sendo produzidos. O Japão é pioneiro nisso. De androides com aparência muito humanizada. Assim, aquela coisa do rosto perfeito. Assim, você olha e você... Você encontra isso muito facilmente na internet. Agora você imagina um Android que tenha essas feições humanas muito parecidas com o ser humano, com uma capacidade de inteligência artificial lá dentro, como um software dentro desse hardware aí, com o ChatGPT lá dentro, né? E aí você comentou antes ali na tua fala, eu queria resgatar isso aqui, que você disse que é sobre ser senhor, quem é o senhor de quem aqui nessa equação da inteligência artificial. Agora vamos supor a seguinte equação aqui. Vamos dizer que nós estamos em um futuro hipotético lá na frente, no Exterminador do Futuro, e nós avançamos aqui, onde nós temos um Android muito humanizado, e ele tem uma capacidade de uma inteligência artificial extremamente avançada, que nos permite fazer esse exercício, extremamente anos aqui, uns 10, 15 anos ali na frente, e ele precisa tomar decisões, né? Aí você tem essa composição aqui, onde ele tem... Porque toda a decisão que nós tomamos, ela está enviesada, ou emoção ou razão, né? E você tem uma composição, uma pessoa, um aspecto humano ali, com uma inteligência artificial extremamente complexa e apurada, que vai tomar decisões extremamente rápidas, num nível de acuracidade extremamente competente, desprovido de emoção, olhando simplesmente pelo viés da racionalidade. Que louco isso, cara. Cara, sinistro. Isso é assustador. É assustador. Sim. Porque isso aí é possível, é programável. Sim. Se chegamos até aqui, é programável. Você pode programar isso e construir dessa forma. Cara, que situação. Aí o que me assusta é, por exemplo, que voltamos a um dilema de Gênesis. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus fez o homem com uma inteligência artificial, limitada ou não, autoconsciente de si mesmo ou não, com livre-arbítrio ou não, que os calvinistas e os arminianos vão discutir. Mas talvez o homem esteja criando a sua própria imagem e semelhança, uma criatura com limites ou não de sua autopercepção, com limites ou não da sua... Entende? Então, quando eu olho para isso, aí eu volto à minha primeira fala ali, eu acho indesculpável quando a gente olha para todas essas coisas e diz, não existe um criador. Entende? Sim. Com certeza. Agora, essa linha que você pegou é interessante, cara, porque, por exemplo, aí eu tô só falando do medo, né? Esse contraponto é importante, cara. Não, mas assim, ó, porque você pensa bem, ó. Eu achei legal essa linha de raciocínio. Você falou assim, que nós fomos criados, os seres humanos foram criados à imagem e semelhança. Nós cremos assim, a imagem e semelhança de Deus. Os cristãos creem assim. E parece que o ser humano tenta criar alguém à sua imagem e semelhança. Só que o Criador, na nossa ótica, é o Todo-Poderoso, tem controle sobre todas as coisas. Sim. Ele pode dizer basta. Sim. Perfeito, sim. Agora, como já fez uma vez, né? Como já fez. Agora, até quando será que o ser humano criando essas inteligências e esses protótipos, a sua imagem e semelhança, será que vai chegar um momento que ele não conseguirá dar um basta? Sim, faz sentido, sim. Aí você vai ter que voltar no futuro para matar Sarah Connor. Exatamente. Daqui a pouco ele que loucura, né, cara? Sim. Nós estamos viajando bastante. Mas é interessante essa reflexão. A gente tem que ir nessa direção, claro. Até porque quando a gente olha para a palavra de Deus, principalmente
em algumas passagens, né, profetas, que vai ali conduzindo a leitura sobre destruição, fim dos tempos, isso está presente na Bíblia. E tem muito crente, tem muito cristão aí, Celção, com medo. Será que quando tudo acabar é o próprio ser humano que vai através de, né, na direção que o Tiagão colocou, que o ser humano não tem a sabedoria de Deus de saber a hora de parar. Mas assim, será que também a gente precisa ter esse medo, Celção, de, por exemplo, olhando para a palavra fim dos tempos e tal, como que a gente pode, assim, olhar inteligência artificial, avanços tecnológicos, e para nós, como seres que estamos aqui vivendo e também crendo que uma hora tudo vai acabar, né? A percepção de acordo com a Bíblia. Quando você olha se a gente pensa assim, nessa linha do mandato cultural que Deus entregou a criação, confiou a criação dele toda ao ser humano, assim, cuida disso aqui e isso que eu dei para vocês a partir daquilo que você já recebeu de mim, de imagem e semelhança, desenvolva aquilo que você recebeu. Eu creio que o ser humano está fazendo isso. Sim. A gente já conversou aqui bastante que às vezes o resultado disso pode ir para o bem, pode ir para o mal, mas o ser humano está fazendo, está desenvolvendo. Porque, tipo assim, quem é a fonte de inteligência do universo? É Deus. Perfeito. Sabedoria? É Deus. Sim. É Ele que capacita os seres humanos, então a gente crê nisso. E assim, você falando assim, por exemplo, a questão de fim dos tempos, para mim é muito claro, a fala de Jesus, a fala de Paulo, com os profetas, com relação à questão, vai haver um tempo onde Cristo retorna e a gente crê nisso. Pode parecer história da Carolina para alguns, mas nós cremos nessa verdade. Eu só me preocupo quando a gente começa, principalmente com a leitura, pegando algumas leituras, principalmente de Apocalipse, e dizer, isso é isso, isso é isso. Eu acho que a gente não tem base para fazer algumas afirmações. Que tipo assim, que Jesus vai voltar, isso é certeza. Sabe, pode alguém estar assistindo a gente e falar assim, não acredito nem em Jesus, como que vai voltar? Paciência, se você quiser conversar sobre isso, a gente pode até conversar mais sobre isso, sem problema algum. Mas assim, eu creio nessa verdade, creio no paraíso, creio no descanso eterno, nós cremos nisso tudo. Agora, a minha preocupação é só, que eu até usei a palavra medo aquela hora, mas assim, então de brincadeira. Sim. Porque a gente não tem medo, a gente tem na verdade esperança. Perfeito. Né? Você entendeu? É isso aí, é só essa confiança de que tudo está no controle do Criador e ele vai levar a bom termo tudo isso, né? Essa é a promessa dele, esse desfecho é dele. Então, eu só me preocupo quando a gente tenta lacrar algumas verdades, usando alguns textos, para dizer, não, a inteligência artificial é isso aqui, que está fazendo aquilo ali. A gente não tem base para dizer isso. O mundo está acabando, olha aqui o cara. Porque, assim, até se a gente for falar, assim, o fim dos tempos, ele existe como fim dos tempos desde que Jesus foi assunto ao céu. Sim, cara. Quando ele foi assunto ao céu, falou, olha, ele vai voltar. E inaugurou, porque o pessoal falou assim, ele vai voltar a qualquer momento, fica esperto, vamos ficar atento. E estão esperando, e nós estamos esperando. Mas ele vai voltar. Amém, né? Pedro fala até isso, assim, que se ele não voltou logo é porque ele está dando oportunidade para que muitos os seus filhos se rendam a ele e tal. Então isso é uma verdade. A gente só não precisa nem ter medo, usando a palavra que você colocou aí, não temos que ter medo de nada. E também não usar de um certo fatalismo para diminuir a importância desse tempo que a gente está vivendo aqui, que a gente está em missão. Sim. O tempo que a gente tem de vida sobre a Terra, a gente está em missão. Então, se você... o fatalismo pode te acomodar, pode dizer assim, o negócio está degringolando, está sem freio ladeira abaixo, vai explodir tudo, vai acabar tudo. Então, beleza, então larga a mão. Pânico, então, vamos só ficar aqui. E lá embaixo a gente vê o que dá, entendeu? Sim. Não é isso. Então, e também não tentar forçar algumas leituras, sabe? Acho que assim é perigoso. Perfeito, você associar. Pegar uma passagem e falar, não, isso aqui quer dizer... Não vamos fazer isso. Vamos olhar. A gente sabe que está num processo, a gente sabe que vai ter o fim, a gente sabe e temos esperança em relação a isso. E enquanto estamos aqui,
vamos cumprir nossa missão. Aí você pensando, se der para lidar bem com a inteligência artificial para que o evangelho chegue dos 4 cantos do mundo, então vamos lidar bem com ela, vamos conversar com ela para que ela faça isso. Vamos dar dicas, vamos usar o chat para que ele fale muitas coisas para os outros também, sabe assim? Usar a favor do reino. É. Com certeza, a gente não pode esquecer também aqui as provocações, a conversa, mas o que a gente não pode esquecer também é que a Bíblia é uma leitura também embasado no contexto, né, do que estavam vivendo, tudo que estava acontecendo. Então, é bom também a gente ficar em paz, né, ficar lúcido e entender que é nessa direção. Então, pra Então, gente... Exterminador do Futuro não existe mesmo. Rapaz, olha embaixo. Hasta la vista. Então, aqui, ó, tudo em vista essa conversa. Cara, coisa linda. Eu acho que a gente pode aqui só encerrar, concluir esse nosso bate-papo, pensando o seguinte: se endemonizar, olha essa palavra, hein? Endemonizar todos esses recursos, né? Inteligência artificial, o avanço tecnológico e tudo mais que nós temos vivido, será que esse é o melhor caminho para os cristãos? O que vocês têm a dizer para a gente aqui concluir esse nosso bate-papo? É aquilo que o Celso acabou de falar. Eu acho que é mais uma ferramenta. É algo que está aí, precisa ser utilizado com inteligência, sim, né? Com sabedoria, deve ser utilizado. Né? Não tem como negar. É a mesma coisa que a gente falar, não vai ser mais usado o Google agora, né? Tipo, não vai mais a internet. Não, é uma coisa que as pessoas terão contato cada vez mais com isso. Eu acho que nós estamos numa avenida aqui de oportunidade, tanto para trabalho com inteligência artificial, quanto para novas descobertas. Tem muitas empresas entrando nisso daqui. A gente vai ver uma enxurrada de novas inteligências artificiais baseadas em naturalidade de fala, etc. Tem uma nova versão do ChatGPT que está entrando agora, onde vai ser dada a capacidade de ele enxergar, mas não é olhar o mundo exterior, mas sim ele vai poder assistir vídeos e mídias, fotos, imagens, e a partir desse conteúdo criar conteúdo em texto sobre aquele assunto. Por exemplo, vamos dizer que tem um vídeo acontecendo lá no YouTube, esse vídeo que a gente está assistindo aqui, vai poder pedir para o ChatGPT assistir esse vídeo e tirar conclusões sobre esse vídeo, né? Para que a pessoa não precise ter que assistir todo o vídeo, mas ele traz um texto sobre aquele vídeo. Nós temos aqui a acessibilidade, por que não, né? Tipo, para pessoas que de repente não podem enxergar, deficientes visuais, né? Existe uma gama de oportunidades aqui que podem surgir, né? É uma coisa que é dos nossos dias, então não tem por que fechar os olhos para isso, a gente precisa saber utilizar, né? E é isso, assim, eu acho que... Agora, uma pergunta: se o pastor fizer um sermão baseado no ChatGPT, pastor? Eita, rapaz. Aí é pecado, né? É pecado? Pelo amor de Deus. Porque aí é preguiça de estudar, né? Falei. Aí é preguiça, né? Aí não. Aí, porque daí não tem alma, vamos dizer assim. Tem alma, falta coração, não, né? coração. E tem que, porque a gente sempre fala assim, que o sermão que você vai pregar tem que passar por você, né? Por dentro de você, tem que mexer com você. A inteligência artificial está compondo músicas também. Compondo música? Poemas, Até isso. músicas, arte. Rapaz, tá roubando o talento nosso. Tá dando oportunidade, mas ao mesmo tempo, é aquilo que você falou, uma geração pode se tornar uma geração de preguiçosos, né? A gente já vive uma geração de imediatismo, né? A nossa geração, da molecada aqui, eles têm essa coisa do imediatismo, eles querem as coisas prontas. Então, talvez a preguiça do pensar, do ser, do construir, né? Entrega, ele terceiriza algumas questões do pensamento para outro, né? Então, o que pode ser um pouco perigoso, né? Isso sim. Agora eu entendo porque os piá aqui dessa igreja, olha, arruma as cadeiras. É inteligência artificial, cara. Sempre Mandou o ChatGPT fazer isso aí. vai pedindo. O ChatGPT, arruma as cadeiras. Muito bom, minha gente. Coisa linda. Dá pra ficar conversando mais, hein? Pois é. Assunto ainda, exatamente, mas encerramos aqui esse nosso bate-papo. Mais uma vez aqui agradecendo ao nosso querido parceiro, Zavat Interiores. Nós somos muito felizes por ter você conosco. Ô Marlão, e a equipe técnica aí? Essa galera é fera, né, cara? Pô, cara, assim, uma salva de palmas, né, pra essa equipe linda aqui, ó. Dores, Negão, Gustavo, tá, os caras tá como? Estão aqui. Coisa linda. E é isso, você em casa. Nunca esqueça,
Olha lá, ó. Olha lá na careca do Celção, ó. Itacast. Uma gota inundará o mundo. Tamo juntão, tamo juntão, tamo juntão. E aqui, ó. Ó. Que você vai virar de novo? Ó, que tá lá vista, baby, né? Vamos dar um tchauzinho aqui. O que é pra falar? Nosso convidado. Vamos agradecer o nosso convidado. Sim, claro, cara. por favor. Não, eu tô me imagina, arrumando foi aqui e tal. Prazer, tá? Agradecer o Tiagão. Você vai voltar, hein, Thiago? Tô à disposição. Chamou nós também. Tem outros temas aí que eu acho que vai ser legal. Vai ser legal. Não, o cara é nerd, o cara é curioso, o cara vai... Cara, te vira agora. Toda semana. Cadê a produção? Toda semana é o cara? Tá, cara, obrigado, Tiagão, Eu que por agradeço, estar com a cara. gente. Obrigado mesmo, hein? Obrigado pela oportunidade. Celso, obrigado também aqui, ó, por ser companheiro. E tamo junto, é isso. É isso aí. Valeu por hoje, hein? Valeu, gente. Galera, vocês são demais. Curtam aí, compartilhem com um monte de gente, porque é isso. Uma gotinha faz o quê? Inunda o mundo. Deixa ali comentários no chat, acompanhe todo o nosso trabalho, dê dicas, que nós estamos aqui à sua disposição. Olha aqui, dá um close em mim aqui, negão. Aqui, ó. Hasta la vista, baby. Valeu, gente. Misericórdia, Jesus. Beleza, gente.